Pessoal, estou aqui em Aracruz, na cidade de Aracruz. Estamos aqui com o Raí, que é dirigente, o treinador da equipe do Tigres. Tigres Aracruz. Tigres Aracruz é uma marca da escolinha de futebol do Tigres aqui de Aracruz, da região norte. É uma marca que foi construída pelo Raí. E é uma marca de sucesso, um case de sucesso hoje nas escolinhas de futebol do Espírito Santo, né, que aqui de Aracruz, através da escolinha do Tigres Raí, tem jogadores espalhados para vários times importantes do Brasil, né? E Raí construiu toda essa marca, todo esse trabalho dele. A gente sabe que é um trabalho que tem um bastidor muito importante, ele tem o suporte da família, a esposa é psicóloga, o filho trabalha no suporte da imagem do Tigres Aracruz. Então o Tigres Aracruz ele está construindo algo muito importante, trabalhando com várias gerações de atleta. E o Tigres tem uma experiência grande no futebol, né? Ex-atleta também, traz toda essa bagagem aqui e construindo essa linda história. Eu disse isso tudo aí para que você possa dizer, diante de toda essa estrutura que você montou, tá? Qual foi a importância da Copa Gazetinha para que você pudesse chegar a esse patamar de hoje? Qual foi a relevância da Copa Gazetinha para o seu trabalho? Rodrigo, primeiro eu quero agradecer a Copa Gazetinha por esses 15 anos que a gente está junto, né? Vamos fazer 16 ano que vem, se Deus quiser. E como que eu posso te explicar? É como se nós tivéssemos um produto e nós tivéssemos que vender esse produto. Então a gente precisa de colocar esse produto numa prateleira. Então a Copa Gazetinha, ela foi fundamental para exportar esses atletas, porque tudo na verdade começou ali. Isso em 2010, quando o Tigres na época era o saco de pancada. A gente tomou de 10-0, 8-0 e fez parte, né? Porque nada se constrói assim muito rápido, não é assim que funciona. Mas no ano seguinte, em 2011, o Tigres já estava disputando o terceiro lugar, que venceu a equipe do Nova Venécia, lá no Inatividade, né? Onde eu conheci o Odilon, que é um grande parceiro até hoje. E o Tigres daí para frente, em todas as edições da Copa Gazetinha, o Tigres conseguiu chegar entre os 4 da competição, disputou todas as semifinais. Foi terceiro, foi quarto, foi vice, foi campeão e abriu porta, inclusive pro Bruno, que está em Portugal, saiu aqui da Copa, o Cirilo, que está no Barra, também saiu aqui da Copa. Então assim, foi fundamental, né? E o mais importante para mim foi conhecer o Jank, né? O Jank, eu posso dizer que é como se fosse um pai. Foi um cara assim fundamental. Na época de Facebook, mandava conselho para mim. Não faz isso, toma cuidado com essa postagem, não seja desse jeito, calma, as coisas são assim. Ele, na verdade, me ensinou como que funciona o futebol no Espírito Santo e como que funciona o povo capixaba. Então, assim, tudo que eu sou hoje tem um pouco do Jank, né? E eu guardo um desenho dele, que eu tenho guardado, um desenho maravilhoso que ele fez, que assim, eu posto sempre, o pessoal me resenha com esse desenho, mas assim, acho que são poucas pessoas no mundo que devem ter um desenho à mão, uma charge do Jank, autografada por ele, caricatura, né? Isso aí vai ficar pro resto da minha vida, isso aí, foi muito fundamental isso aí. Aí, como é que você vê hoje, por exemplo, você que, né, tem toda essa bagagem, toda essa experiência, qual a importância de um jogador que passa pelos processos, né? Muitas vezes a gente vê, né, a ansiedade dos pais, a ansiedade até mesmo de alguns empresários que chegam, de querer queimar etapas, o processo do jogador. Por exemplo, a Copa Gazetinha começa hoje, né, sub-7, sub-9, sub-11, 12, 13, 14 e 15. Qual a importância do atleta passar pela experiência, né? Eu digo sempre que você não pode pegar um aluno do 9º ano e colocar no 3º ano do ensino médio. Não. Pode acontecer de você ter um aluno extraordinário que vai conseguir, mas emocionalmente não sei se ele vai conseguir.
são as exceções. Tem atleta de 15 anos, né, que já está jogando no profissional. Tem vários exemplos no mundo, né? Mas o normal é o atleta seguir o processo, né? E queimar processos é problema? Muito, muito. É como se você fizesse o pão. Você vai fazer um pão, se você tirar antes do forno, você vai comer o pão cru. Se você deixar muito no forno, você vai comer o pão queimado. Então tem um processo para tirar o pão do forno no momento certo. O jogador é a mesma coisa. E infelizmente, muitos desses processos eles são quebrados pelos próprios pais, pela pressa, pela ansiedade, por olhar o vizinho, achar que o filho do vizinho já está no clube, que meu filho tem que estar também. Ele às vezes está no clube, aí tem que ter um empresário porque o outro também já tem. Então o pai fica buscando essas coisas sem passar pelos processos corretos. O processo é esse: 7 anos, 8 anos, 9 anos e assim sucessivamente até o jogador chegar onde tem que chegar. Tudo depende desse processo. Tudo na vida é o processo. O futebol ele não sai disso. Se você pular processo, infelizmente não vai alcançar esse objetivo. E a Copa Gazetinha hoje ela tem esse processo, que agora está iniciando dos 7 anos, indo até, se eu não me engano, 17 anos. Hoje. Porque é a idade que os jogadores já conseguem se consolidar no futebol. E como você trabalha essa ansiedade dos pais? Porque eles têm um atleta, vamos falar, um atleta do Sub-11, por exemplo, ele se destaca, mas não quer dizer que ele vai se tornar um jogador de futebol. E se projeta muito, a família projeta muito a expectativa no menino, né? Lógico, se ele se tornar um jogador de futebol, ótimo, né? Excelente. Né? A gente sabe que a equação é 3%, mas 97% dos atletas que estão nessa base, elas não seguem como jogador de futebol. Evidentemente que isso dá base para a vida para ele, né? De tudo, disciplina, essas coisas todas. Como você trabalha a questão da ansiedade dos pais? Primeiro eu tenho que explicar para o pai que a escola é mais importante. E às vezes eles querem até abandonar a escola achando que vai virar jogador de futebol. E eu falo para eles que o jogador não sabe ler um contrato, como é que ele assina o que não sabe o que está escrito, né? Então já começa por aí. E outra coisa, Rodrigo, é dando os exemplos que passaram aqui, que os pais pularam esse processo e deu errado. Então hoje eu tenho dados para dar para os pais, inclusive exemplos de pessoas que tiveram essas ansiedades e não deu certo. E nós tivemos outros que teve a calma e a coisa está andando até hoje. Nós temos exemplos do Índio, do Cirilo, do Bruno, do Alisson, do Hugo e de outros meninos que estão nos clubes dentro do seu processo, entendeu? E a gente faz um trabalho, depois que ele sai da nossa mão aqui, da escolinha, a gente cria um grupo do WhatsApp que está sempre conversando. A gente não para de trabalhar com eles, não é porque foi pro Flamengo, que foi pro América que a gente abandona, não. A gente continua trabalhando. Às vezes o garoto não quer trabalhar a mãe não quer trabalhar com uma indicação de um amigo empresário do Raí, mas a gente continua tendo esse relacionamento. A gente não corta esse relacionamento. E dando os exemplos, porque é através dos exemplos que o pai cai a ficha do pai. Né? Falando, inclusive, desse exemplo do pão. Esse exemplo do pão eu dou sempre nas minhas reuniões, né? Não tem jeito. A massa tem que ser... Ela tem que ser bem preparada e ela tem que estar no forno e ser tirada no tempo certo. Infelizmente, muitos quebram a cara. E esse número de estatística dos 97%, muito deles é por conta justamente disso, dos pais apressados e por causa da ansiedade. Porque o futebol hoje mudou muito, né, Raí? Hoje você... muito o atleta hoje, né, a questão intelectual, a questão educacional, os grandes clubes, né, estão exigindo muito isso, né? Hoje já não se, como antigamente, né, era somente a habilidade, né? Hoje ele tem que ter conhecimento tático, saber as coisas, quando o treinador fala, ele entender. Então isso faz muita diferença, né, para a qualificação do atleta. Sim, a gente pode dar um outro exemplo aqui que foi lá no Palmeiras, né? Devido a uma situação que aconteceu no Palmeiras, o Sub-17 foi todo ele afastado e o clube optou em colocar o Sub-16 para terminar o Campeonato Paulista, justamente por essas questões intelectuais. Jogadores que já estavam embalados, jogadores que já estavam bebendo, jogadores só de rede social. Então o clube entendeu que tinha que dar um basta nisso. Então, às vezes, muitas dessas questões intelectuais justamente para as redes sociais. O jogador já vai para um clube, já fica postando, o pai já fica fazendo um monte de coisa e o garoto começa a viver a vida do jogador sem ele passar pela vida do jogador. Isso acontece muito. Agora, vale destacar, Raí, que você é sempre inovando, né? Eu vejo o seu trabalho, você está sempre inovando. E uma coisa que eu vi que você fez, que acho que deveria ser seguido por vários outros clubes, escolinhas de futebol, é você acompanhar
a educação, a nota dos seus alunos aqui do futebol na escola. Você chegou aí na escola, conversar com diretores, com professores, como que foi esse processo? Eu, graças a Deus, fui muito bem aceito, né? Principalmente aqui numa escola ao lado, a Luísa Silvina, a diretora Débora, muito minha amiga. E, tipo assim, há situações dentro da escola, Rodrigo, que infelizmente o diretor ele não consegue alcançar, devido às políticas públicas, né? E a presença minha na escola ajudou muito, tanto as famílias quanto também a própria escola. Garotos indisciplinados, que não querem estudar, problema de indisciplina mesmo, né? Mas assim, eu venho acompanhando, é um trabalho árduo, difícil, não é fácil, é muito difícil, mas está sendo prazeroso. E o próximo trabalho que a gente vai fazer, que inclusive na segunda-feira a gente vai postar, é o apoio que o Tigres vai dar e vai estar dando à PAI. Aquela criançada da PAI que precisa de apoio, precisa de conselho, precisa inclusive de material. A gente não é uma escola rica, mas um pouquinho que a gente tem, a gente vai estar dividindo com eles, para a gente poder cada vez mais estar contribuindo com a sociedade. É isso aí, pessoal. Esteve aqui com Raí, Copa Gazetinha, 50 anos revelando talentos.